Olha, bem-vinda, querida Obrigada, Mariana. É um prazer. É pela sim. primeira vez que estamos aqui reunidas na sala digital. É a primeira vez que eu estou a fazer um live, portanto, isto está a ser uma estreia autêntica. Boa, mas vai correr muito bem, tenho a certeza. Olha, já temos aqui imensa gente a juntar-se a nós. Portanto, relembrar que podem ir colocando questões. Eu vou tentando estar aqui atenta às questões que vão sendo escritas pelas pessoas que nos estão a ouvir neste momento. Também dizer-te, Mariana, e a todos que nos estão a ouvir, que este live vai ser gravado e, portanto, as pessoas podem rever, ou então aquelas que não puderam Sim, estar aqui connosco podem também ouvir. Mas a vantagem de estar aqui em direto é que podem então colocar questões em direto também. Mas nós temos aqui já algumas questões, Mariana, mas antes das questões, não sei se te queres apresentar um bocadinho, eu já falei há bocadinho que tu és uma apaixonada por esta área da adolescência, não é? sim, Tiraste todas as áreas em geral, mas esta tem assim um carinho compreendo. especial. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, claro. Pronto, é isso mesmo. Portanto, eu tirei pediatria e durante o meu percurso pelo internato, fui descobrindo o mundo da adolescência, que normalmente os adolescentes eram sempre vistos como monstros de sete cabeças, nunca ninguém tinha assim muita paciência para lidar com eles. E eu lembro-me de ter a reflexão de, na minha adolescência, eu gostava de ter tido alguém que tivesse tido empatia e que me ouvisse sem me julgar logo ou sem me descredibilizar porque eu era adolescente. E então senti que queria ser essa pessoa para eles, que queria ser essa ponte, que dentro da pediatria é bastante importante, porque também houve algo que fui aprendendo, foi que os pais nos primeiros anos de vida têm muito cuidado, estão muito preocupados, com imensas dúvidas, mas depois na adolescência é quase como já fossem adultos, já não precisam daquele acompanhamento hum, tão personalizado, vá. E efetivamente não, porque é uma fase de muita descoberta, em que o cérebro volta aqui a entrar numa maturação, num processo de desenvolvimento, que é preciso ser reconhecido e, portanto, além de outras problemáticas associadas à própria puberdade em si, isto em termos orgânicos. E, portanto, foi assim com um bocadinho com isto, pela minha própria experiência como adolescente e também percebendo que a realidade dentro da pediatria também com os adolescentes que descobri esta paixão. Claro que também adoro seguir as minhas famílias e também eu gosto de toda a faixa etária dentro da pediatria, simplesmente achei que alguém precisava de abraçar um bocadinho esta causa da medicina do adolescente e pronto, e achei que para mim também fazia sentido. E, Boa. e pronto, Olha, e foi assim. então, temos aqui assim algumas questões que já foram colocadas pelas pessoas ao longo da semana, Ok. e uma delas é esta questão exatamente da montanha russa de emoções dos adolescentes, do stress, da ansiedade. Como é que nós conseguimos então ajudar os adolescentes a lidar com estas emoções e se calhar a sair delas quando elas são Uhum, avassaladoras, não é? Como no caso do stress e da ansiedade. Olha, pois, em primeiro lugar, eu acho que o sair delas às vezes é complicado e então primeiro temos que trabalhar com eles a consciência das emoções, a consciência emocional e a aceitação de que muitas das nossas emoções negativas são normativas, porque eles, não é, com as redes sociais, é tudo fantástico, parece que as pessoas que tiveram problemas conseguiram superá-las super bem e nem sempre é assim. Isto causa, às vezes, uma ansiedade extra de epá, estou-me a sentir assim, mas eu não estou a conseguir sair disto. Será que se passa alguma coisa comigo? E não, calma, é normal, ok? Vamos primeiro tentar. Eu acho que antes de nós trabalharmos a gestão emocional, que é isso que me estiveste a perguntar, como trabalhar a gestão emocional dos adolescentes, nós temos que trabalhar a consciência emocional neles. E isto muitas vezes passa por conversas, por estimular, escrever, por exemplo, olha, hoje senti-me assim, ou três emoções negativas durante o meu dia, três emoções positivas. E isto ajuda-os a trabalhar a consciência emocional. E depois, a gestão emocional passa por, ok, eu senti-me assim e tive esta reação. Porquê que eu tive esta reação? Ok? Esta reação que eu tive, por exemplo, explodi com os meus pais, respondi-lhes mal,
Ok, isto ajudou-me? Como é que isto me fez sentir? E ok, não fez. Então, como é que eu posso fazer de outra maneira? E aqui é importante os pais também terem consciência de que para os adolescentes eles estão numa fase de vulnerabilidade emocional muito grande e de impulsividade ainda maior. E então é preciso que sejam depois os pais darem espaço ao adolescente e até perguntar: olha, eu senti que ficaste assim, não, ok, não gostei muito que tivesses falado assim, mas olha, alguma coisa, posso-te ajudar, queres a minha ajuda? Haver abertura para o adolescente falar. E ele se calhar vai dizer: não, não, não quero, ok, mas ele sabe que o pai ou a mãe está ali para falar com ele sobre isso, para o ajudar a gerir. E depois, quando eles efetivamente estão mais abertos. Existem várias estratégias de regulação emocional, seja o respirar fundo, inspirar pelo nariz, fazer uma pausa, expirar pela boca, fazer assim aquilo que chama técnica dos 5 dedos, para fazerem assim várias respirações, o incentivar o sair do sítio onde estão, irem dar uma volta, e aqui os pais podem muito também proporcionar isto, ou seja, veem que o seu adolescente está mais ansioso, está com alguma dificuldade em gerir alguma emoção, proporcionar um momento distrativo, um momento prazeroso para o adolescente. Mas acima de tudo, eu acho que o que os adolescentes precisam é de ser reconhecidos naquilo que estão a sentir, porque muitas vezes desvaloriza-se de és adolescente, é normal, sentes tudo muito com muita intensidade, isso passa-te. E na verdade é verdade que eles sentem isso, mas eles sentem mesmo e portanto às vezes só a valorização, não é, daquilo que eles estão a sentir já é um passo para que eles se abram connosco e que nós consigamos trabalhar com eles essa gestão emocional. Olha, e como é que funciona esta questão da consulta do adolescente, não é? Porque temos aqui uma criança, portanto, que ainda não é adulto, mas por outro lado imagino que eles não achem muita piada de falar de emoções e até de reações e de impulsividade que também tiveram com os pais, não só com amigos, à beira dos pais, não é? Como é que funciona? Sim, não. A consulta do adolescente é definida por 2 momentos. O primeiro, na presença dos pais, em que. E o foco é sempre o adolescente. A consulta é do adolescente. Só que, sendo os pais os cuidadores, nós temos sempre ali um momento em que ouvimos as preocupações dos pais. E eu tento sempre, até depois, perguntar ao adolescente: olha, concordas com aquilo que foi dito? Não, para o adolescente sentir que aquele momento é dele. Eu só estou a ouvir alguém externo para ajudar a contextualizar e até a pôr cá para fora aquilo que às vezes os adolescentes têm a maior dificuldade. E depois é-lhes sempre proposto terem um momento a sós connosco, que se eles quiserem têm, se não quiserem não têm, ou seja, é a decisão do adolescente. Normalmente eu sugiro aos pais saírem porque também não gosto de colocar o adolescente na posição de olha, queres que os teus pais saiam? E ele dizer que sim, e depois haver aquela questão de os meus pais vão ficar tristes. Não, eu sugiro os pais saírem e se o adolescente dizer não, 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 eu não quero. Ok, então os pais não saem e abordo essas situações já mais delicadas. E depois a própria estrutura da consulta, nós temos um modelo que é o modelo EDS, que é um modelo que é científico, para que nós consigamos abordar temas mais genéricos até mais específicos, para primeiro criarmos uma relação de confiança com o adolescente. Sendo que também, numa primeira consulta, às vezes não abordamos tudo, porque é preciso construir essa relação. E há temas, efetivamente, que são mais sensíveis, como a sexualidade, como os consumos, que consoante corra a consulta, eu vejo se tenho ou não ali abertura para perguntar isso, ou se deixo para outro momento. Isso também é algo importante, porque às vezes os pais podem sentir que não foram abordadas determinadas questões que eles gostassem de serem vistas ali na consulta, mas passa muito por aí, porque a relação com o adolescente é essencial ser bem construída para que ele se possa abrir connosco. Uhum. E falaste aí de alguns temas assim delicados, não é? Que também é aqui uma das questões que nos chegou, como falar de sexo com o meu filho. Pois, exato, eu acho que isto é sempre um desconforto para os pais e quase que um tabu, não é? De se falar de sexualidade abertamente. Talvez porque, pronto, na nossa sociedade nós também não falamos muito abertamente destas coisas e, portanto, acho que as pessoas em si também não sabem como abordar.
Normalmente, até mesmo antes da adolescência, eu acho que é importante, por exemplo, num contexto de um filme ou algo de uma série que passa na televisão e há assim um momento mais caloroso. Acho que pode haver, e acho interessante, que os pais perguntem: olha, isto surgiu, queres falar sobre isto? Tiveste alguma dúvida? Ou seja, primeiro mostram ali abertura para o adolescente poder perguntar o que quiser. Provavelmente ele vai dizer que não, mas sabe que o pai ou a mãe está ali para perguntar. E depois, também haver esta comunicação, por exemplo, os rapazes, né, quando entram na puberdade, eles têm aquilo que têm a espermarca, que começam a produzir os espermatozoides e têm ejaculações espontâneas e que muitas vezes os pais não sabem disto e eles de manhã acordam e têm a cama suja e depois o adolescente fica com muita vergonha ou aos pais castigam por causa daquilo e por exemplo, quando eles começam a entrar ali nos 10, 11 anos, que é quando começa ali a entrar na fase da puberdade, explicar logo à partida isto ao adolescente, olha, o teu corpo vai sofrer algumas alterações, vais-te começar a produzir espermatozoides, no caso do rapaz, que é isso que te vai permitir um dia ser pai, estas coisas vão acontecer, vais começar a ter ereções e explicar isso, mas falar abertamente. Eu acho que se começarmos primeiro em momentos em que surge este tema, deixarem aberto se eles querem falar, também não tornar aquilo um momento awkward, mas deixarem aberto se eles querem falar e depois, antes das transformações pubertárias, começarmos por explicar o que é a menstruação, no caso dos rapazes, o que é a espermarca, e aqui já estamos a introduzir a parte reprodutora, a parte da sexualidade. Então já estamos a mostrar ao adolescente, ok, estou aqui aberta, sem julgamentos, para te tirar certas dúvidas. Eu acho que começaria por aí, porque depois a abordagem de explicar, não é, o sexo em si também depende muito da curiosidade e da disponibilidade do adolescente, porque também se vamos forçar esse tipo de conversa, ele vai se afastar. Portanto, acho que tem que haver abertura, temos que nos mostrar abertos a falar sobre isso, sem dúvida alguma, mas depois também deixar o adolescente procurar-nos. Uhum. Pronto, e falaste aí também de algumas adições, pronto, tem os consumos, e dentro dos consumos há aquele consumo que na verdade hoje em dia é um dos maiores problemas aqui na nossa sociedade, que são o consumo das redes sociais, do telemóvel, não é? Do ficarem fixados no ecrã, que levam há muitas vezes ainda mais a este fechar da realidade, não é? Que já é característico dos adolescentes e o que fazer, né? Quando sentimos que os nossos filhos que estão a mergulhar nesse vazio. Sim, é verdade, sem dúvida. As redes sociais, lá está, acho que a internet assim tem vantagens, mas também tem muitas desvantagens, principalmente na adolescência, exatamente por causa desta vulnerabilidade e da pressão externa a que eles são muito sensíveis. E nas redes sociais tudo parece perfeito, principalmente, e depois fotos, edição de fotos, filtros, e isto acaba aqui por ter o seu potencial de passar, por exemplo, para as perturbações de comportamento alimentar, imagens que não são a realidade daquilo que é a idealização de um corpo bonito ou passar crenças desadequadas disso mesmo. E efetivamente também a partilha de informação e com a criação de perfis falsos. Eu acho que aqui é muito importante alertar os pais de que eu acho que nós não devemos privar os adolescentes de terem estas aplicações, porque o fruto proibido é o mais apetecível. Portanto, o que é importante é nós negociarmos com eles tempo de utilização e também haver algum controle parental, porque hoje em dia isso é possível. Os telemóveis nós conseguimos controlar. Não digo invadir a privacidade, isso também não, porque também vai afastar o adolescente, mas haver controle na quantidade de que é utilizado no dia a dia. Também descontraídamente haver aquele interesse, mas o que é que tu estás a ver? Olha, também gostava de ver o que é que tu gostas, não para ir julgar,
mas e com genuíno interesse de partilha de gosto com o adolescente, e assim também nos permite ter conhecimento do tipo de conteúdo nas redes sociais, por exemplo, ou nos TikToks ou no YouTube, que o adolescente consome. E a partir daí percebermos, ok, se calhar tenho que estar mais atenta porque há o risco disto ou não, ok. Também falar, olha, o que é que tu sentes quando vês de facto esta modelo, tem aqui um corpo, o que é que tu sentes com isto? Achas que isto é o normal? Achas que todas as mulheres são assim? Ou seja, mais uma vez, acho que a comunicação é a chave e sabermos comunicar com os adolescentes é muito importante. Só que às vezes nós próprios não sabemos comunicar muito bem, não é? Nós próprios não temos muitos recursos para isso porque vimos com a educação também que os nossos pais nos deram, com a forma como comunicavam connosco em casa e inconscientemente aplicamos isso depois na nossa família. Portanto, acima de tudo, a mensagem que eu gostava de passar aos pais é que é importante nós darmos liberdade, mas com responsabilidade. E isso faz-se negociando determinados limites com os adolescentes. Sendo que depois, claro que quando já há uma adição há mais tempo, não é? Quando aquela criança já cresceu ali agarrada ao telemóvel, então aí se calhar pode fazer sentido ter uma consulta para conseguirmos gerir ali aquela adição, porque não deixa de ser, ainda por cima na fase do cérebro do adolescente, a parte da dopamina, da recompensa, está muito ativa. E, portanto, tudo aquilo que são recompensas imediatas, e as redes sociais fazem esse trabalho, tornam-se muito aditivas para o adolescente. E, portanto, se calhar nós temos que negociar com o adolescente, ok, se calhar vamos ver se reduz o tempo de ecrã de 1 hora para meia hora por dia, e se tu conseguires cumprir isto durante uma semana, temos aqui uma recompensa, mas que não tem que ser material, atenção, porque efetivamente os adolescentes funcionam muito à base da recompensa a curto prazo. E algo que eu costumo até fazer nas consultas com os pais e com o adolescente são tipo contratos com eles, também não só para eles perceberem que o que fazem de bom e o que fazem de mal tem consequências, não é? Nós, quando trabalhamos, nós temos a consequência positiva de que recebemos o salário, não é? Se não cumprirmos, nós somos despedidos. E esta noção também é importante depois ser transmitida aos adolescentes, não só eles aprendem a trabalhar a responsabilidade, como ao mesmo tempo é aqui uma estratégia para conseguirmos modular o comportamento deles, porque efetivamente é isto que acontece em termos cerebrais. Tudo aquilo que for recompensas a curto prazo, eles vão optar por isso. E, portanto, nós também temos que nos saber adaptar à fisiologia do adolescente. Olha, há bocado estavas a falar pronto, da questão da comunicação, que é tão importante, não é, com os adolescentes, e tínhamos aqui uma questão que é, sempre que tento falar com o meu filho sobre o dia dele, a resposta é curta e seca. O que é que pode fazer para melhorar a comunicação? Sim. Olha, isto, e lá está, pronto, primeiro não insistir, ok, foi a resposta dele, não insistir, se calhar a minha sugestão é partilhar, não é? Partilharmos nós algo do nosso dia, sem esperar que eles respondam de volta, começarmos a ter este momento de partilha, porque se formos só nós a perguntar, o adolescente vai achar, pronto, que chata, já quer saber da minha vida, não me deixa em paz. Mas se for uma coisa que for normalizada de ok, olha, o meu dia, pá, hoje no meu dia também tive este desafio, porque às vezes os pais também não mostram muita vulnerabilidade com os filhos, não é? Querem ter aquela imagem de perfeição e de que não há dificuldades, mas há dificuldades e é importante nós sabermos, claro que dependendo do tipo de dificuldade, como passar isso para os nossos filhos, mas é importante também partilharmos essas dificuldades que nós vivemos no dia a dia, porque isso torna-nos humanos e também faz com que o adolescente perceba, não é? Que se calhar os pais estão a passar por esse desafio no trabalho, ou porque se chateou com um colega, ou porque houve assim algum momento. Ok, se calhar ele também vai perceber porque é que eu me chateei com o meu colega, ou porque é que o meu professor, porque é que eu estou chateado com o meu professor, porque se calhar o patrão dele também teve assim uma atitude menos boa e o meu pai também se sentiu, pai, mãe, sentiu assim, pronto, injustiçado. Portanto, o meu conselho é, por exemplo, às vezes no carro, não é? Quando estamos a fazer a do Uber para os adolescentes, ok, podemos perguntar
se eles não quiserem falar, partilharmos nós um bocadinho do nosso dia. Nada também de muito extenso, mas começarmos nós a fazer essa rotina. E talvez aí um dia o adolescente também acabe por partilhar, porque aqui passa muito por sermos nós a dar o primeiro passo e termos que ser pacientes. Houve uma vez a Micaela Owen deu um exemplo de que os adolescentes eram como gatos, ou seja, eles são muito independentes, nós temos que os deixar explorar, mas eles quando eles estão preparados, eles vêm ter connosco e sentar-se ao nosso colo. E eu achei isso fantástico, porque é verdade. Só que nós não podemos é desinvestir neles, não podemos só assumir que é adolescente, não quer saber. Não, os adolescentes querem saber, os adolescentes querem fazer parte. Só que faz parte deles estarem também às vezes muito autocentrados, muito focados nas mudanças todas que estão a ter, e temos só que ter um bocadinho mais de empatia e de paciência. Olha, e naquelas situações em que temos o adolescente fechado no quarto o tempo todo, que parece que não quer estar com ninguém, com os pais, não é? Naquela Pois, bolha. é assim, efetivamente, a adolescência é dividida por 3 fases mais típicas, pronto, e há uma fase da adolescência que efetivamente eles têm esse distanciamento da família, e é aí que nós também temos que saber respeitar, porque ele está-se a descobrir enquanto indivíduo fora dos pais e a aproximar-se muito do grupo de pares. Portanto, nós podemos e devemos respeitar esse tempo dele no quarto, mas também devemos efetivamente tentar incentivar o adolescente a participar e a fazer alguma coisa em família. Do género. Primeiro, acho que é importante todos os adolescentes terem tarefas em casa. E aí, nesse período, isso não só lhes confere responsabilidade, mas também os tira desse isolamento e a ter que conviver em casa. Depois, por exemplo, na questão da comunicação, uma vez por semana, eu também costumo dizer isto aos adolescentes, que os pais é como se fossem os presidentes da República e os adolescentes são os deputados. E todos têm o direito de falar e de serem ouvidos, não é? Numa assembleia. Então, às vezes também é importante nós criarmos pequenas assembleias em casa e definirmos tempo em família para se falar de como é que vai ser a semana, de ouvir pedidos, e os pais também terem pedidos. Aqui não é só das crianças, e isto vale para crianças ou para adolescentes. Portanto, também ter esse momento que também ajuda aqui a que ele passe menos tempo no quarto e atividades ou seja, também propor ao adolescente atividades que ele goste, não é? Se ele está a gostar de ver uma série, ok, se calhar nós não nos interessa tanto essa série, mas se calhar vamos proporcionar ali durante a semana ver um episódio com ele na sala, por exemplo. Ele assim já não se isola tanto. Se nós estivermos atentos aos interesses do adolescente e se conseguirmos puxá-lo e participarmos com eles e partilharmos esses interesses com ele não acaba por não se fechar tanto. De qualquer maneira, também é importante nós normalizarmos eles terem esse momento sozinhos no quarto, ok? Só que se calhar não todo o tempo, não é? Ou não o fim de semana todos fechados no quarto, aí também é responsabilidade nossa tentar aliciá-lo a estar connosco. Olha, Não sei Mariana, se foi muito obrigada. útil. Foi ótimo. Olha, o tempo passou a voar, não é? Já estamos aqui mesmo É a verdade. terminar o nosso tempo. Mas olha, queria perguntar, se calhar uma mensagem final, como é que, como pais, sabemos que precisamos de uma consulta de medicina do adolescente? O que é que nos pode levar o que é que, Sim. não sei se consegues responder esta questão. Eu acho que a mensagem final é que o adolescente não passou a ser um adulto que não precisa de acompanhamento e que ele está numa fase de transição e de mudanças muito, muito importantes naquilo que vão defini-lo como um adulto saudável. E, portanto, o acompanhamento do adolescente é essencial, seja na medicina adolescente, seja com o profissional que eles já tenham alguma relação. E na dúvida, ou nestas questões de como lidar com a puberdade e como lidar com a adolescência, eu acho que é sempre importante poder haver uma consulta de medicina adolescente, até para esclarecer essas dúvidas aos pais. Pronto, na dúvida também acho que é importante marcarem e haver uma avaliação completa do adolescente.
mas essencialmente quando o adolescente se começa a isolar mais, quando começa a haver problemas na escola que os pais não estão a conseguir perceber porquê, porque é que houve esta mudança, problemas na alimentação, ansiedade, e seja ansiedade social, ansiedade de desempenho com a escola, situações de bullying, por exemplo. Um, Outra questão, por exemplo, excesso de peso, obesidade, são tudo situações que devem ser avaliadas na consulta de medicina do adolescente. Ou, por exemplo, um adolescente que tem uma doença crónica que, entretanto, deixou de fazer a medicação, porque esta parte, não só nós temos competência para avaliar toda a parte orgânica, não é? E o controle da doença, mas também se fomos e temos experiência em lidar com o adolescente da sua outra parte psicossocial, para conseguirmos aqui então trabalhar com ele estratégias lá está, de ele também ter responsabilidade pela própria saúde e de aderir, por exemplo, à terapêutica, todo o tipo de manifestação psicossomática que também é muito frequente na adolescência, também deve ser observado na consulta de medicina do adolescente. Pronto. Obrigada, Maria. Não, eu estive aqui a ver se realmente havia aqui alguma questão, mas houve alguns comentários, mas não, ninguém colocou assim nenhuma questão. Não sei se, entretanto, alguém quer colocar alguma questão. Se não, vamos dar aqui por terminado este direto. Mais uma vez foi um grande prazer. Sim, E, portanto, agora a obrigada. próxima vez a gente vê-se ao vivo, que é para um grande abracinho. Sim, sim, mas também gosto tanto dos teus abraços. Ah, maravilha. E pronto, e portanto ficamos à espera de mais desafios também das pessoas que nos estão a ouvir Sim, sobre temas que gostassem de te ouvir falar, agora que estamos contigo sim, aqui também o também. vídeo vai ser partilhado, não é? Portanto, também É qualquer isso, dúvida que entretanto surja, podem enviar. também podem colocar e nós depois ou fazemos outro live ou também pronto, faz assim É algum isso. conteúdo para tirar dúvidas, claro que sim. Perfeito. Então vá, um grande abraço para todos lá em casa também e até uma próxima. Beijinhos, Sim? Isabela, Beijinhos. obrigada. Tchau, tchau. Beijinhos, Beijinhos, beijinhos a beijinhos. todos.